Olá, eu não estou de verde e amarelo, porque nessa mistura de pandemia com pandemônio político, e que é verdadeiramente uma fase de fascismo, nós sempre nos recordamos de tempos e também de fatos inglórios e de personagens muito inglórias. Porém, nós também podemos pensar em pessoas que nos pensaram, que pensaram toda a nossa história. E assim me veio à mente Alejo Carpentier, que foi embaixador e um escritor cubano de renome internacional. Ele próprio esteve aprisionado por razões políticas, obviamente. Nesse pequeno livro que eu trouxe, que me recordei, que é El Derecho de Asilo, ele traz uma espécie de retrato mais ou menos fantasmagórico, mais ou menos como se a gente tivesse num efeito meio lisérgico, meio maluco, porque é uma mistura de golpe de Estado e de estado de sítio. Ele fala de um país latino-americano de 1960. Mas será que nós não estamos falando do Brasil de 2021? Não é? Vamos ver daqui a pouco algumas passagens para ver se nós não falamos de nós mesmos em 2020. Ele retrata um general que, na verdade, é um modelo típico de Garcia Marques, de Gabriel Garcia Marques, daquele que ninguém escreve ao coronel ou ao capitão. Muitos desses fantasmas, dessas criações alucinógenas, muitos desses personagens são admiradores de Hitler. Eles citam Goebbels, eles tomam um copinho de leite, né? Será que não temos isso? Esta ideologia de supremacia racial ariana é, no fundo, também o que traz Carpentier é uma ironia constante. É como se fosse um verso, esse do autoritarismo, do racismo, que nós citamos sempre. É uma espécie de segunda pele, é uma crosta que nunca sai de nós mesmos. E assim ele nos diz, como daqui. Ele nos diz assim: ¿Ha visto la prensa? Dijo el militar blandiendo un periódico. Hitler dijo a sus soldados: tú no tienes corazón ni nervios. En la guerra no se necesitan. Destruye en ti la misericordia y compasión. Lo que yo digo, las teorías de Clausewitz. El secretario se había admirado siempre ante el culto del ratón a Clausewitz, a quien tenía por el inventor de una guerra total de science fiction. Clausewitz escreveu uma espécie de tratado em que a política é definida entre amigos contra inimigos. Não há meio termo. E para os vencidos só resta literalmente a eliminação. E nesse sentido, Hitler e Auschwitz estariam no mesmo curso de uma razão instrumental que se aplicou na América Latina, ou que se aplica na América Latina, no Brasil especialmente contra negros e pobres. E será esta a nossa razão? Essa razão que eu estou aqui tentando desenhar minimamente é um instrumento de poder, é uma razão de Estado que, na verdade, só serve a alguns, né? Em que o Estado é criado como Estado paralelo,
uma espécie de proto-Estado, porque não é um Estado de verdade, é uma manifesta síndrome de pequeno poder. Pequeno no sentido da própria inteligência daquele que o exerce. Pequeno nas próprias condições morais, políticas, institucionais daquele que o exerce. E onde está a ironia de Carpentier? Está em associar a esse sujeito de pequeno poder, esse tipo de general de Garcia Marques, ou de capitão de Garcia Marques, ou de capitão do mato, se Garcia Marques assim o escrevesse, com um outro artista, Paul Klee, que viveu sob o fascismo. Olha que loucura. Né? Quer dizer, definindo Paul Klee como se fosse uma espécie de Augusto do poder. Né? Ele vai dizer, el secretário amava, por encima de toda plástica, a obra de Paul Klee. Vejam. Porém, esse humano genérico, digamos assim, que seria próprio da América Latina, ele não é uma imagem, um reflexo, um espelho. Ele se constrói em contato, ou entre aspas, em um contrato social. E esse contrato social que é uma crosta e que não nos deslinda para nos desligarmos dessa tormentosa sensação repetitiva de um fascismo. Mas vai dizer Carpentier, desde que el hombre nace, su existencia se acompaña de un reptar, de un deslizarse, de un tránsito en las fundas de innumerables tejidos, paños, telas, que han de quedar unidos por siempre en la historia de su existência. Nesse romance, em que o homem está sitiado por si, pela sua cultura, pelas suas instituições, o poder também se apresenta como uma espécie de cruzamento, mas aquele cruzamento fantasmagórico entre ilusão e função social. Quer dizer, quando as pessoas não sabem o que de fato elas são e o que elas deveriam ser, né? Há esta confusão. E nós temos, eu acho que de maneira muito clara, isso desenhado no Brasil 2020, em que a primeira e principal vítima é exatamente a liberdade e, portanto, a consciência. E vai dizer Carpentier, desde que abre los ojos hasta que los cierra, y aún después de cerrarlos, no hace el hombre más que desempeñar el papel de paraguas que tuviese varias fundas a las que, por lo demás, se atribuyen virtudes definidoras de condição, inteligência e estado social. Qual é o nosso estado social hoje? Qual é a nossa inteligência social hoje? Que condições nós criamos para nós, no mínimo desde 2016? Para Carpentier, en la América Latina, los golpistas siempre salen victoriosos. Los arsenales latinoamericanos nunca tuvieron sino clientela de pobres. Que pobres? Os pobres que são massacrados, assim como os negros, ou preferencialmente pobres e negros, neste país, ainda que em outros países também. Para o povo, de forma geral, o que deve funcionar para que esse efeito lisérgico tenha continuidade, essa mistura de golpe de Estado com estado de sítio, para que isso nunca se demova, a tática é de galvanizar. Galvanizar a consciência, para que o próprio povo seja um estandarte do golpe. É assim que nós temos o bolsonarismo, um estandarte do golpe, porque a consciência está galvanizada. E para finalizar com uma outra ironia, Carpentier faz referência ao discurso da desigualdade de Rousseau, que é um libelo contra a opressão e em favor da liberdade e da igualdade.
em favor do iluminismo. Mas Campeche vai dizer assim, e luego, para remate, em la enciclopédia francesa, la enciclopédia francesa, aparece em América por vez primeira el personaje insólito del cura volteriano, de Voltaire, y después la fundación de la Junta Patriótica de Amigos de País, de ideas liberales, y un buen día, cualquier día, sueña el grito de libertad o muerte. Y bajo la égide de los héroes se pasará un siglo de cuartelazos, bochinches, golpes de Estado, insurrecciones, marchas sobre la capital, Brasilia, rivalidades personales y colectivas, caudillos bárbaros y caudillos ilustrados. Pero no temos ninguno ilustrado. Ahora no. Hay quien quiere calmar los ánimos, pero sin éxito, instituyendo el culto a Augusto Conte, erigiéndole templos al positivismo y difundiendo en gran escala el catecismo positivista. Sabe qual é a ironia final? É que no Brasil de hoje, de 2020, dos templários, Augusto Conte seria um comunista. Obrigado.